certo? Ela não admite outro Deus ou Deus senão o único e verdadeiro. Ou admitimos a pluralidade na unidade, ou somos obrigados a admitir um politeísmo, que é insuportável e grosseiro. Ao passo que as Escrituras nos apresentam a revelação do ser de Deus, nós encontramos as três pessoas sendo consideradas como Deus. Então, para não admitir o politeísmo, porque esta não é a visão cristã, nós observamos que na deidade do ser de Deus, eu vou repetir isso mais algumas vezes, não estou querendo ser repetitivo à toa, mas é necessário que nos atenhamos a esse exemplo. Na deidade de Deus, no ser de Deus, este Deus Todo-Poderoso, ele se constitui através de três pessoas. Se nós observarmos o Gênesis, capítulo de número 1, abre lá novamente, para a gente ver esse movimento, louvado e agradecido o nome de Jesus. Gênesis capítulo 1. No livro do Gênesis capítulo 1, nós lemos que no princípio Deus vai criar céus e terra. Verso 2: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O verso 3 é interessante, porque o verso 3 ele está correlato a João capítulo 1, versículo 1. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Só que quando nós vamos agora para 1 João, quando nós vamos para 1 João, quando nós vamos para o Evangelho de João, capítulo de número 1, nós encontramos o seguinte relato: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo era o quê? Deus. Quem é o Verbo? Jesus Cristo. Jesus é a Palavra. Do grego logos. Jesus é a palavra descrita, é a palavra que sai da boca de Deus. E esta palavra que sai da boca de Deus tem poder para criar. Tanto é que no grego original, a palavra logos, o agir de Deus, ele é manifestado. No original é enarque enrologos, kai rologos em prostonteon, kai teos enrologos. Pastor, o que é isso? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e Deus era o Verbo, ou o Verbo era Deus. É línguas estranhas? É o grego é estranho mesmo, tá? Enarque enrologos, kai rologos, em prostonteon, kai teos enrologos, tá? Que é isso? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Louvado e agradecido o nome de Jesus. Portanto, nós vemos, através das Escrituras, a participação deste Deus santo e poderoso na criação. E João deixa claro que tudo que foi feito passou pelas mãos de Jesus. Sim ou não? Sim. Quem está entendendo até aqui, ou está muito complicado?
Está dando para entender, né, professor? Quase não. Está dando para entender, evangelista? Amém. Oi? Amém. Tá, então vamos seguir. Vai dormindo de conforto. O que foi? Então vamos seguir. Cadê o copo? Cadê o copo? Eu não consigo pegar, não. Cadê o seu copo? Você não consegue pegar. Além disso, nós temos o Não unicismo. consegue, não. E o unicismo, ele tenta explicar o assunto desenvolvendo a teoria das 3 manifestações. Seria o único Deus verdadeiro que se manifesta em 3 formas. Ora é o Pai, ora como o Espírito Santo e ora como o Filho. Os unicistas acreditam desta forma. Porém, acreditar desta forma é complicado, porque não se sustenta biblicamente falando. Tá? É como se Deus, ora ele quisesse ser o Pai, ora ele quisesse ser o Filho e ora ele quisesse ser o Espírito Santo. Essa teoria unicista não encontra sustentação na verdade bíblica, já que na Bíblia encontramos passagens que deixam claro que são 3, que são pessoas distintas e não meras manifestações. Vamos ver? João capítulo 8, verso 16 e até o 18. Abre lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. João capítulo 8, versículo 16 ao 18. O versículo diz o seguinte, João 8,16: Se porém na verdade julgo, as minhas decisões são certas, porque não estou sozinho, estou com o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu sou um que testifica de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Logo, quando nós observamos o conceito unicista, ele não se sustenta mediante as Escrituras Sagradas. Por quê? Porque os unicistas vão dizer que ora o Pai se manifesta como o Pai, ora vai se manifestar como o Filho e ora vai se manifestar como o Espírito Santo. Mas nós percebemos através do texto que nós lemos que não se trata de manifestações, e sim de pessoas. Louvado e agradecido o nome do Senhor Jesus. Para endosar um pouco mais, o apóstolo João diz: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo que nega o Pai e o Filho. 1 João 2:22. Não se trata de manifestações, e sim de pessoas. O apóstolo João está dizendo que aquele que nega que Jesus é o Cristo, esse é o anticristo. E esse anticristo nega o Pai e o Filho, deixando claro. Embora esses versículos foram escritos para proteger a igreja do gnosticismo, é um assunto que depois a gente pode até falar dele, nos ensina que não podemos negar a personalidade das pessoas,
Quem nega que Jesus é o Cristo, nega a personalidade do Pai. E a personalidade do Filho é classificada, e essa personalidade, essa negação, é classificada de mentiroso, ao contrário daquilo que a Bíblia nos revela. Já que negar essas verdades bíblicas são características da doutrina do espírito do anticristo e não do cristianismo ortodoxo. Então não tem como negar, louvado e agradecido em nome do Senhor Jesus, a existência da personalidade de Jesus Cristo. Então não são manifestações, certo? Não podem ser manifestações apenas, são as pessoas de Deus. Algumas seitas, por não compreenderem o mistério de Deus em Cristo, criam a teoria racionalista paradoxal, negando a divindade de Cristo e a pluralidade na unidade divina. Abre, por favor, 1 Timóteo capítulo 3:16. Bibi. Ai, pegou. Baixou, tá, rapaz. Tira o pé da Bíblia. Para. Quem abriu? 1 Timóteo capítulo 3:16. Sai. Ei, para. Ei, eu vou levantar. O que diz o texto? Ih, rapaz, vigia. Grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Muito obrigado. Negar isso, ou negar a divindade de Cristo e a pluralidade da unidade divina, é ir de encontro com que o texto que nós acabamos de ouvir e ler nos diz. Só que essas seitas, elas desenvolveram um sistema doutrinário peculiar, ou seja, a crença em duas divindades. Uma divindade toda poderosa, tá, chamada de Jeová, e outra menos poderosa, ou apenas poderosa, chamada de Jesus. Esta seita, falando abertamente, é a seita dos testemunhas de Jeová. Pastor, por que considera-se seita? Porque estão em desconformidade com a Escritura Sagrada. Tá? Porque ao mesmo passo que a Bíblia nos revela um Deus Todo-Poderoso, nos revela que Jesus estava no princípio criando, portanto tem que ser todo-poderoso, e nos mostra o Espírito Santo também criando. Ele é todo-poderoso de igual forma. Então não há um Deus que é todo-poderoso e um Deus poderoso. Quem considera isso é ir de encontro às Escrituras. Então, naturalmente, essas seitas, elas vão chamar a pessoa do Pai, chamada de Jeová, como Deus Todo-Poderoso, a pessoa do Filho como apenas poderoso e a pessoa do Espírito Santo uma força ativa. É algo inanimado, é algo incapaz de sentir, algo que não fala, algo que não vê. É como se eu dissesse para essa energia
Eu não estou vendo ela, mas eu sei que ela está correndo entre os fios e dizer que essa energia aqui, se eu colocar a mão nela, ela não vai me dar choque. Porque ela, enfim, né, essa é a ideia que eles tentam passar. Só que esse ensino cai de vez no politeísmo, tá? Ou seja, na crença em duas ou mais divindades, algo que é impossível na fé cristã monoteísta. Como, por exemplo, diz o credo de Niceno ou atanasiano, pois da mesma forma que somos compelidos pela verdade cristã a reconhecer cada pessoa por si mesma como Deus e Senhor, assim também somos proibidos pela religião católica. Pastor, o que é isso? A igreja católica? Não. Muitos no celular. Pela religião católica, ao dizer existem três deuses ou três senhores. A palavra católica significa universal. Vou pegar para abrir, vai. Então, quando nos referimos à igreja católica, eu não estou me referindo à igreja católica apostólica romana. A igreja de Roma fica lá, que é um modelo que nós temos de igreja católica apostólica romana hoje. Quando eu me refiro apenas à igreja católica, eu estou dizendo igreja universal, porque a palavra católica significa universal. Não confundamos com a igreja romana, tá? Deixar bem claro isso. A crença num só Deus eternamente subsiste em três pessoas. Quem são as três pessoas? Oi? Também. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É interessante que os irmãos também contribuam para que a gente consiga avançar, tá? Talvez alguns encarem esse tema como chato, mas não é. Isso faz parte da fé cristã. A palavra de Deus, ele nos diz que o obreiro tem que ser aprovado, tem que se apresentar como obreiro aprovado, de maneira bem a palavra do conhecimento, certo? Se formos testados no quesito da nossa fé, por unicista, como os testemunhos de Jeová são, o que é que vamos dizer? Se nós não temos o conhecimento. Certo é Jesus que diz que o povo dele perece por falta de conhecimento. Está gravando o chão, viu, irmão? Tá bom. A crença num Deus eternamente subsistente em três pessoas, no caso Pai, Filho e Espírito Santo, completa a realidade bíblica sem ferir o monoteísmo ético. Não enveredamos para o politeísmo nem para a negação das pessoas. Assim, a doutrina da Trindade não é irracional e antibíblica, como querem alguns grupos não ortodoxos, mas é plenamente bíblica e verdadeira. Temos, porém, de ter em mente que as seitas arianas conseguem desassociar a palavra de Deus do Pai. Todas as vezes que dizemos que Jesus é Deus, elas nos suas indagações. Lá vai a terceira. Se Jesus é Deus, então Deus morreu? Deus pode morrer? Não, ele é eterno. Deus tem sangue? Não. Deus derramou seu sangue? Espírito. Sim ou não? Não. Não, foi Jesus. Aí, João capítulo 4, na conversa com a mulher samaritana, Jesus vai dizer que importa que aqueles que adorem a Deus adorem em espírito, hein? Verdade. Por quê? Porque Deus é Espírito. espírito. Deus é espírito, Deus não morre. O que morreu na cruz do Calvário foi Jesus Cristo. Lá, Filipenses capítulo 2, que nós lemos aqui na quinta-feira. Tá? A forma de ser é quem morreu na cruz do Calvário, tá? Sendo exatamente Deus. Então, os arianistas, ele tem alguns argumentos, digamos assim, que não se sustentam e que só confundem ainda mais a mente daqueles que acreditam de igual forma. Tudo isso porque elas confundem as pessoas da divindade, tá? Se eu olhar e dizer que Jesus é Deus, eu não estou dizendo que Jesus é o Pai. Se eu falar que o Espírito Santo é Deus, eu não estou dizendo que o Espírito Santo é o mesmo Pai. São três pessoas diferentes, que subsistem
O único Deus que subsiste em 3 pessoas. É como se fosse uma família, né? Como se Exemplo. fosse um conceito de família. Porém, o nosso conceito de família hoje é um pouco diferente. Não se tem de forma tangível uma palavra para a gente Pega o pano, vai. explicar, Vai pegar o pra pano gente da pia. explicar esse movimento da Em cima da Trindade. pia. Tá? Não, humanamente falando, a gente não consegue explicar esse movimento, mas é como se ambos estivessem entrelaçados. Sabe o sinal do infinito? Quem lembra do sinal do infinito? Tá com o Rosimeiro tem um no braço. É como se fosse o movimento. Na perna. Isso é uma anta. Quem é que tinha um no braço? Então era a irmã Camila. O sinal do infinito com a anta. Não, então era a irmã Camila que tinha um infinito no braço. Aqui assim, né? Isso, viu que eu não tô doida, só troquei as irmãs. Eu tava falando, Poxa, né? Confundiu com a forma. eu tava falando da família, o senhor não deixou eu terminar. Posso continuar? Posso continuar? Pois então, é como se fosse uma família. Exemplo, uma família que tem um sobrenome, deixa eu ver aqui, sobrenome Fernandes, né? Aí tem, exemplo, como é que eu posso explicar isso? Geralmente, quando essas pessoas ricas, né, que tem dinheiro, que tem uma empresa, né, que é conhecida, a empresa da família Fernandes, né? Mas ali não quer dizer que é só o pai, tá falando só do pai, mas ali também Fernandes tá falando do pai, do filho, da esposa, dos netos, porque todos carregam o mesmo sobrenome. Mas quando fala a família Fernandes, ou quando fala, digamos assim, a empresa Fernandes, não está relatando só de um, mas sim de toda a família. É mais ou menos isso. Quer dizer, eu entendo mais ou menos dessa forma. Ou também podemos dizer como se fosse um casal. Tem um casal, a gente fala, ó, ali tem um casal, mas não está falando só de uma pessoa, porque uma pessoa só não forma um casal, né? Ali tem um casal, mas o casal é constituído por 2 pessoas. O entendimento é válido, tá? Partindo do pressuposto de que, literalmente, é isso aí mesmo. É um só Deus que subsiste dentro dessa família, dentro desse casamento, em 3 pessoas. E essas 3 pessoas estão ligadas uma com a outra. Mas são a mesma pessoa? Não. Não são as mesmas pessoas. O pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. E dentro do processo de salvação, os 3 trabalham. O Pai, ele ama, o Filho executa o amor e a justiça, e o Espírito Santo, ele nos convence desse pecado, nos convence da justiça e nos convence do juízo. Então nós vemos a Trindade trabalhando em prol do ser humano no tocante à salvação. Tá? Isso, como se fosse um papel. Não que eles só façam isso. Não estou querendo dizer isso. Mas é como se dentro do processo de salvação, cada pessoa da Trindade trabalhasse em prol da salvação do ser humano. Tá? Deus amando, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que ele entrega o seu Filho. Quando ele entrega o seu filho vem, prega o reino de Deus, institui a igreja do Senhor Jesus, morre na cruz do Calvário, por intermédio da sua morte, nós alcançamos a salvação. E em contrapartida nós temos o Espírito Santo que supervisiona a obra, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, levando a Cristo. Porque o Espírito testifica de Jesus. Entendeu? É isso que a palavra nos diz. Então nós temos uma obra de Deus na salvação. Peraí, mãe, deixa eu acertar minha roupa. E é uma obra de 3 pessoas. Não é a mesma. O Pai ama, o Filho se entrega e o Espírito convence. 3 pessoas trabalhando. Outro problema levantado por seitas que rejeitam a doutrina da verdade é aplicar as passagens bíblicas que se referem ao Filho como homem, para contradizer a sua natureza divina. Ignoram que o Senhor Jesus possui 2 naturezas. 2. Que natureza é essa?
Vamos lá. A divina e É a natureza humana e a natureza divina. Por isso que surgem alguns jargões dentro do nosso meio que diz que ele é 100% homem, mas 100% Deus. Eu não concordo muito com 100% homem. Tá? Eu prefiro ir pelo caminho que Cristo possui duas naturezas, a natureza humana e a divina. Por quê? Porque se eu continuar nesse argumento e dizer que Cristo é 100% homem, ele teria que ter pecado. Tá? E nós sabemos que em Jesus não houve pecado, não há pecado e não tem pecado. João para, João. Então, ele não é 100% homem, ele possui a natureza humana por causa do nascimento no ventre de Maria. Então, ele recebe essa natureza humana, porém, mesmo sendo ou tendo a natureza humana, ele ainda possui, e aqui eu estou me atendo ao seu ministério terreno, por mais que ele fosse homem ou tivesse a natureza humana, ele ainda possuía a sua natureza divina. Louvado e agradecido o nome do Senhor Jesus. No caso disso aí que o senhor falou, onde é aquela passagem que fala que ele não é homem para que não é filho do homem para que se arrependa? Números alguma coisa. Ou é 19 ou é 20? Hã? Ou é 19 ou é 20? No caso, se realmente ele fosse, né, na palavra não ia dizer que ele não é homem para que Isso. Porque o fato de ser 100% homem, a gente tem que entrar num conceito aqui. Por que marca a vida do ser humano? Né? Trazendo dentro do campo teológico. O que marca a vida do homem é duas coisas. Primeiro, pecado e depois salvação. Mas, Então, oi? continue. Então, essas duas coisas marcam a vida do homem. Certo? Então, se eu afirmar, e se eu disser que Cristo foi 100% homem, então eu tenho que também dizer que Cristo sofreu a marca do pecado. E não é isso que a Bíblia nos revela. Jesus não teve pecado, ele não pecou. Tá? Ah, mas e o pecado original, lá em Romanos, se não me falha a memória, capítulo 3, no verso não vou lembrar, que diz que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. O nascimento de Cristo foi a partir do exceção natural, porque é por a concepção natural que o pecado original se prolifera, tá? Que é o pecado lá de Adão, tá? O pecado de Adão. Cristo ele foi concebido ao ventre de Maria pelo Espírito Santo. A partir desse pressuposto, ele não participou do pecado original, tá? Então, se eu afirmar que Jesus é 100% homem, eu estou dizendo que Jesus ele estava suscetível à marca original do pecado, e não é isso que a palavra nos revela. Então eu prefiro dizer que ele é Deus, mesmo tendo em sua natureza humana, tá? Eu prefiro falar dessa forma. Você ia falar, Evangelho? Eu ia falar assim, você falou que você não concorda com esse jargão, né, que eu falo de Jesus é 100% Deus, 100% homem, porque para ele ser 100% homem, ele teria que pecar, ele não pecou. Então, um ser humano para ser 100% homem, é necessário pecar? O ser humano ele já nasce. Adão, quando Deus fez Adão, ele era 100% homem, mas ele ainda não tinha descoberto o pecado. Mas a partir desse pressuposto, nós não nascemos antes de Adão. Nós nascemos depois de Adão. E o primeiro Adão é o modelo da humanidade. Mas ele não era 100% homem? Ele era homem, mas pecou. Entendeu? E nosso nascimento não vem antes de Adão. Porque se nosso nascimento viesse antes de Adão, nós não teríamos a incidência do pecado. Nós nascemos a partir e depois de Adão. Sim, mas então herdamos o pecado original, que corrobora com o que Paulo diz lá em Romanos. Deixa eu o versículo para a gente ler. Sim, mas a questão é, Jesus ele não é 100% homem porque ele não pecou? É isso que eu quero entender. Eu estou dizendo que Jesus não é homem. Não é homem que eu estou falando. É que você falou que você não concorda com a questão quando fala que Jesus é 100% homem e 100% Deus.
Porque Jesus não é 100% homem, porque para ser 100% homem, teria que pecar. Jesus não pecou. É isso que eu estou tentando entender. Eu vou repetir. Ah, Tá? Eu não concordo com esse jargão, embora quem quiser usar pode usar, mas eu não concordo por quê? Porque para ser 100% homem, tem Isso eu que quero saber. corroborar com o que diz Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo está dizendo aos romanos que todos pecaram, todos. Ele está se incluindo e incluindo a sua totalidade, tá? Se eu considerar que Jesus é 100% homem, então ele tem que estar debaixo de Romanos 3, 23. Porque todos pecaram. Só que em Cristo nós não encontramos pecado, tá? Então, se eu assumir que Jesus foi 100% homem, então eu estou dizendo que a mancha do pecado também poderia pegar a Cristo, digamos assim, de forma literal. Só que nós sabemos que isso não aconteceu. Então, eu afirmar que ele é 100% homem é como se eu dissesse que Jesus também esteve sujeito à mancha do pecado. E ele não esteve. Certo? Ele não esteve sujeito ao pecado. Tá? Ele não teve a oportunidade de... Ele decidiu obedecer. Simples assim. Ele fez o que Adão não fez. Se mantém em obediência. Então é mais seguro afirmar o seguinte: que mesmo sendo divino, ele possui a natureza humana. Ele possui duas naturezas, a humana e a divina. Por isso que só há um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo, Deus. Jesus Cristo, homem. O que é que João está dizendo? Que há um mediador entre Deus e nós. E é a natureza humana que media. Por quê? Porque a natureza humana de Jesus esteve sujeito a tudo que nós estamos sujeitos nos dias de hoje. Então ele é 100% homem. Sede, mas ele não tem pecado. Mas se ele for sujeito a tudo que é sujeito no seu Nós temos Deus. pecados. É isso que a senhora não está compreendendo. Ele não também não, porque assim, se ele veio como homem, forma de Porque homem. é 100% homem para a senhora. É isso que eu quero saber. Porque 100% homem você considera pecado também? Não, é que. Tá vendo você? Não, é isso que eu quero saber. Não, é porque você falou que eu não concordo, uma opinião sua, né? Você não concorda. Eu deixei bem claro. Isso, quando concorda, quando fala que Jesus, esse jargão, que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Você não concorda que é 100% homem. Mas por que você não concorda? Porque. A senhora ainda não me entendeu. Eu estou falando. Porque, justamente, eu quero tirar a dúvida. Por que você não concorda? Porque, para concordar que Jesus seria 100% homem, ele teria que também ser marcado pela mancha do pecado. E ele não foi marcado pela mancha do pecado. Pelo fato de ele não ser marcado pela mancha do pecado, ele não está embaixo desse versículo que diz lá em Romano que todos foram... O quê? Pecado. Todos pecaram. Então, mas Jesus, ele foi sujeito a, como é que fala? Sabe qual é o problema? É que quando eu falo... Tudo quando eu não aquilo que o ser considero- humano é sujeito. Não, quando eu estou dizendo que eu não considero Jesus 100% homem, a senhora está entendendo que eu estou negando a parte humana. Não, não é isso, varão. Não é isso também. não, varão. Tá. Tu tá me deixando Vou enrolada. explicar. O que torna o ser humano 100%? É isso. O que é que torna? Primeiramente a natureza humana, depois tudo aquilo que o ser humano é sujeito a passar. Perfeito. Só que o pecado ele atua em que esfera? O pecado ele atua na natureza humana ou ele atua em tudo aquilo que um ser humano pode passar? A natureza humana, porque foi herdada de Adão. Perfeito. Então, se o pecado atua na natureza humana que foi herdada de Adão, Sim. isso nos leva a um Salvador, sim ou não? Sim. Porque é impossível o homem salvar-se a si mesmo. Assim diz a palavra. É impossível. Então, se nós estávamos manchados ou estávamos com a mancha do pecado, nós precisávamos, através da Bíblia, de um sacrifício expiatório para retirar os Pecado. De alguém que seria 100% santo. Perfeito. Então, para que um pecado fosse expiado, na lei mosaica tinha alguns critérios. Precisava ser um novilho
certo? Sem mancha. Um ano de nascimento, sem máculas e sem manchas. Manchas. Teria que ser Por que perfeito. sem máculas? Sem máculas é sem doença. Sem mancha, sem deformidade. Tinha que ser perfeito, são. E a partir daquele momento que aquele cordeiro morria, era expiado os pecados do povo. Sim. Só que essa expiação era temporária. Sim. Tá? Então hoje Era até o próximo pecado. Isso, era até o próximo pecado. O sacerdote vai lá, degolar o cordeiro, pá, aquele negócio todo, aspergia o sangue, fulano de tal estava purificado. Só que quando chegava amanhã, fulano de tal pecava de novo. E Foi na aí, mesma hora morrer. depois que o bicho tinha morrido. E ele tinha que morrer o cordeiro de novo. Aí o cordeiro ficava, meu Deus do céu, de Deus da novo? morte. Esse negócio, eu fui criado para morrer. Então, Sim, o que Deus providenciou? um cordeiro para Um nós. sacrifício eterno. É isso que Deus providencia. Sim, Ele providenciou um sacrifício não mais temporário, mas um sacrifício eterno. Por isso que ele envia o seu filho, o Cordeiro de Deus, para morrer em nosso lugar. Sim. Mas esse Cordeiro precisava ser sem manchas, e sem máculas. porque senão o sacrifício não era válido. Como Cristo não pecou, e se eu afirmar que ele foi 100% homem, e aqui eu não estou negando a parte humana de Cristo, eu estou dizendo que para ser 100% homem, precisa também ser enraizado pela mancha do pecado. E Cristo não teve pecado, não pecou. Entendeu? Então, qual é o mais seguro afirmar? Que Cristo tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Por quê? Porque se eu afirmo que Cristo tem a natureza humana, eu não estou colocando ele debaixo da condição da lei. Porque o salário do pecado é a morte. Eu não estou colocando Cristo debaixo dessa lei. Ele está acima disso, por quê? Porque ele é Deus, se ele forma de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Filipenses 2, verso 5 a seguir vai dizer dessa forma. Então ele assume a condição de servo, e na condição de servo ele faz o seu sacrifício expiatório através da cruz do Calvário. Ele morre e agora o que era temporário passa a ser eterno. Tá? Então é um sacrifício eterno. Mas para que esse sacrifício seja realizado, ele precisava ser sem manchas e sem máculas. Então se eu disser e afirmar que Cristo foi 100% homem, Ele teria que ter mancha ou mácula. ele teria que ter mancha e mácula. No final das contas, vai cair nesse pressuposto. E aí, se eu afirmar que Cristo tem mancha e tem mácula, eu estou dizendo que o sacrifício da cruz não foi válido, como oferta expiatória para o pecado. Entendeu? Então, esse é o meu ponto em referente a essa afirmação. Pastor, essa afirmação está totalmente errada? Depende. Porque se eu tenho conhecimento que eu estou trazendo para vocês acerca do que engloba essa afirmação, eu não vou considerá-la como válida. Mas se a pessoa não tem problema. Só que a gente precisa entender que Cristo não pecou. Ele possui até os dias de hoje e possuirá em eternidade, certo? A natureza humana. Ele não se desfez de sua natureza humana. Assim como ele não se desfez da natureza divina quando veio para a terra. E por que algumas pessoas falam que ele se esvaziou? Então, vamos lá. É complexo esse ponto aqui, tá? O que é que eu entendo? Meu entendimento, baseado em Filipenses capítulo 2. Vamos abrir aqui que a gente cita a palavra. Filipenses 2, a partir do versículo 7. A partir do... Deixa eu ver aqui. Verso 5, vai. De sorte que haja em vós mesmos o sentimento que também houve em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Esse aqui antecede o momento da vinda de Cristo para a terra. Eu entendo dessa forma. Ele é Deus, certo? Mas no momento de trazer à existência esse propósito de salvação, ele se desfaz, se esvazia da sua forma de Deus
e se coloca na condição de servo. Certo? Vamos lá. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Tá? Trazendo para o ministério terreno de Cristo, ele era homem, tinha natureza humana, mas também tinha a sua natureza divina. Só que ele esvaziou a sua natureza divina para se fazer semelhante aos homens, viver na dependência do Espírito. Tá? E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e até cruz, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Verso 9. Até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que está, o nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tá? Então, quando Jesus estava andando em terra, ele se despiu de sua glória, ele se despiu de sua majestade, para se fazer semelhante aos homens. Então, Jesus ele estava na sua natureza humana, sentindo sede, sentindo fome, sentindo todos os sintomas e sentidos naturais que a natureza humana nos traz. Jesus ficava doente? Sim, não, a gente não sabe se ele ficou doente, né? Não dá para afirmar, mas ele estava sujeito a essas coisas. Mas ele curava. Ele poderia curar a si mesmo, né? Mas aí é diferente. A Bíblia não revela, a gente deixa perto. Ele já tá complicando, velho. Não é? Não, é porque ele curava os enfermos, né? Ele curava. Se ele curava, ele ficava doente. Não, mas peraí. Ele não curou depois do processo, não da adaptação. No Ele caso, passou a curar depois disso, não. porque ele iniciou assim seu ministério. Isso, ali se iniciou o ministério, né? Antes do seu ministério. Ele poderia curar antes? Poderia, mas eu creio que sim, né? Mas porém, para que possa dar exemplo, ele, como um homem, né? Ele teria que ser tentado, ser batizado, para que hoje pudesse seguir o exemplo de Cristo. Em forma de Deus significa que Deus não está sujeito às condições do tempo, tá? Porque Deus está além do tempo. Então Deus não se limita ao nosso tempo. Só que a partir do momento que Cristo ele se aniquila a si mesmo, como Filipenses 2 nos está nos dizendo, e toma a forma de servo, então ele sai da forma de Deus e vem para a forma de servo, que é semelhante aos homens. Então ele se despiu. É como se ele tivesse deixado a sua glória, deixado o seu poder, deixado sua majestade, para ser semelhante aos homens. E agora, na forma de servo, Cristo vai operar segundo a vontade Do Espírito. dos Pais. Dos pais. Usando-se o seu próprio poder? Não. Isso quer dizer que Jesus não tem poder? Ele tem poder. Tá? Mas na condição de servo, Ele teria que estava usar totalmente na dependência do Pai. Entendeu? Vai complicar mais alguma coisa aí, Evangelista? Não estou complicando não, estou tirando minhas dúvidas, estou entendendo. Eu estou brincando. Tirando minhas dúvidas. Então nós temos... Até me perdi onde eu Vai tomar o Nescau, vai. Vai tomar o Danone, porque os Então nós temos dentro da doutrina da Trindade, já vou finalizar, a manifestação dessas três pessoas. Eu disse Pai, Filho e o Espírito. No caso, um ser humano, para ele se tornar filho de Deus, ele tem que passar pelo processo dos três. Primeiro, Deus tem que escolher, porque assim vai dizer a palavra, né, que Jesus vai dizer que todos aqueles a qual o Senhor deu para ele,
não se perdeu nenhum, a não ser o filho da perdição. Peraí. Mas aí no caso, peraí, meu filho. Eu creio assim que como diz a palavra, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Para ser escolhido, Deus ele tem que escolher. Então ele tem que dar, ele escolhe e dá para Jesus Cristo. Jesus Cristo vai e... Peraí, João, cara. Eu até esqueci já o que eu ia falar, meu Deus. Eu esqueci. Peraí, já ver se eu lembro. Eu falei aquele início que para um homem se tornar filho de Deus, ele tem que passar pelos três. Primeiro Deus tem que escolher, Deus ele vai lá e escolhe, olha, esse daqui vai ser meu filho, vai se tornar assim meu filho. Só que ele pega e dá para Jesus Cristo. Jesus Cristo ele vai lá e intercede ao Pai por essa pessoa. Vai pegar, o bicho está comendo lá. Intercede, ou melhor, primeiro Jesus Cristo limpa pelo seu sangue, né? Primeiro Jesus Cristo limpa pelo seu sangue carmesim, purifica pelo seu sangue, né? Trata, liberta, né? Pelo sangue de Jesus Cristo, faz o processo ali de restauração de uma nova criatura, mas para que esse ser humano venha ser 100% filho de Deus, aí vem o processo do Espírito Santo, que é selar, separar. Porém, é filho de Deus, não filho de 3 deuses, mas filho de um só Deus. Não há 3, é um só, que subsiste em 3 pessoas, trabalham em união. E aí entra união hipostática, e aí vai para outros. Porque se Deus só escolhesse e Jesus Cristo limpasse, fizesse o trabalho, né, de purificação, limpasse, não tivesse o Espírito Santo para selar, esse ser humano seria predestinado a pecar sempre, né? Porque quem convence do pecado é o Espírito Santo. Então, no caso, por isso tem que ter a ação dos 3. É como se um complementasse a outra. Porque um escolhe, um limpa e o outro sela. Praticamente isso, mas não é um complemento, é uma união de trabalho, tá? Porque quando eu julgo como complemento, eu estou dizendo que o primeiro trabalho está faltando algo, entendeu? E o outro vem, complementa aquilo que faltou e assim consequentemente. É uma união de trabalho em torno da salvação, tá? Pegando esse mesmo exemplo, o pai é aquele que ama, tá? De forma incondicional. O filho é quem faz o sacrifício expiatório para nos tornar filho do Pai de amor. E o Espírito Santo é quem nos convence, é o nosso consolador, é quem está conosco e vai permanecer de eternidade a eternidade. Nosso preceptor. Conosco, o nosso santo preceptor. E o que significa esse preceptor? Vamos considerar aqui algumas coisinhas antes de responder o que é preceptor. Falou-se em relação à predestinação. Tem 2 escolas de pensamentos que isso não tem nada a ver com a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Não tem nada a ver. Mas são formas de pensar. Alguns pendem para o calvinismo e outros pendem para o arminianismo. Fala português, pastor. Vamos lá. A escola calvinista, que foi fundamentada através de uma pessoa com o nome de João Calvino, e a escola arminianista de Tiago Arminio, vai pender dentro do processo da salvação. Os arminianistas vão dizer que Jesus morreu por todos, o sacrifício de Jesus é para todos. Já os calvinistas vão dizer que o sacrifício expiatório de Cristo não foi para todos, mas apenas para os eleitos, os que foram predestinados. Qual é os pontos que a gente precisa considerar dentro dessas 2 escolas? Aqueles que têm um pensamento mais voltados a Armínio vão pegar João 3,16 e vão dizer, olha, o Senhor amou o mundo de tal maneira, o mundo aqui é totalidade. Sim. E Deus entregou o seu Filho para que o mundo recebesse através dele a salvação. Logo, a salvação é uma oferta. E cabe ao ser humano pender a esta oferta. Cabe ao ser humano aceitar essa oferta, porque o sacrifício é para todos.
Já os calvinistas vão dizer o seguinte: não, o sacrifício não é para todos. O sacrifício é para aqueles que foram predestinados a receber esta oferta. Só que isto faria de Deus injusto. E aí caía naquela falácia que a gente sempre fala, né? Deus não faz acepção de pessoas. Cairia nesse ponto. Não somente nesse ponto, mas é como se Deus dissesse: olha, eu só tenho salvação para aqueles que eu escolhi. Só que os que vão morrer, digamos assim, vão perecer no fogo do inferno, no lago de fogo, enfim, eles poderiam olhar para Deus e dizer: olha, mas o Senhor já me predestinou a viver essa vida aqui. Eu não tive a opção de levantar a mão e te escolher, porque foi o Senhor que já determinou. Então, quando nós olhamos essas duas escolas, elas não se sustentam, digamos assim, esse pensamento calvinista não se sustenta a ponto das Escrituras, embora tenham textos que fundamentem a predileção. Só que a gente precisa entender que o tocante a sacrifício é universal. No caso, em Isaías, fala da sacrifício de Cristo é católico, predestinação. é universal. Aí a Igreja Católica vai soltar fogos, a romana, né? Achando que nós estamos falando dela. Mas não, o sacrifício de Jesus é universal. Vamos finalizar? Eu até cansei. Tem alguns pontos para a gente finalizar. Finalize em 5 minutinhos. Tem alguns pontos para a gente finalizar. Vamos lá. Tá tudo de barriga, mãe? Nós temos textos bíblicos Joga no que lixo. vão fundamentar a nossa doutrina. Porque o mesmo atributo que o Pai tem, o Filho tem e o Espírito Santo tem. Isso dentro das Escrituras. Tá? Não é mera falácia. Para responder que receptor, acho que se não me falha a memória, significa mestre ou instrutor, tá? Uma dessas duas coisas. Finalmente declaramos com toda a confiança da nossa fé que a doutrina da Trindade nós aceitamos de acordo com o que a Bíblia expõe. E a Bíblia expõe a manifestação desse Deus triuno, certo? É o único Deus que subsiste em 3 pessoas. Nós não somos politeístas. Já vivemos no único Deus e não aceitamos nenhuma divindade, seja ela inferior ou superior, além do nosso Deus, porque fora de Deus não há outro, e nem antes dele ou depois dele vai se formar algum. Deus é um só, ele é único. Nós não somos idólatras. Esse é um dos argumentos dos TJ. Ele vai conseguir quando pegar. olham para a gente, eles nos chamam de idólatras. Por quê? Porque adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles acham que nós estamos adorando ou prestando culto ou venerando, seja lá qual for o termo, 3 deuses, na concepção idiota dessas pessoas. Nós estamos adorando 3 deuses, mas nós estamos adorando um único e verdadeiro Deus, certo? E esse único e verdadeiro Deus subsiste em 3 pessoas. Logo, prestar adoração ao Filho não é errado. Prestar adoração ao Espírito Santo não é errado. Tá? Tanto é que a nossa oração, João. ela é pelo Espírito Santo, direcionada ao Pai, em nome de Jesus. Nós oramos pelo Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, nosso validador para o nosso Deus Pai. Então a oração que não é pelo Espírito e não é em nome de Jesus não é recebida. Não é uma oração paga. Aí a gente pode entrar dentro do campo se é recebido ou se não é válido. Porque a Bíblia nos diz que tudo que pedirmos em nome De Jesus Cristo. não é em nome do Espírito Santo, não é em nome do Pai, como pessoa. Nós pedimos ao Pai, oramos ao Pai. É bom deixar claro isso aqui. Hoje eu vou orar para o Espírito Santo. Hoje eu vou orar para Jesus. Não, você vai orar para o Pai.
Só que você vai fazer isso por intermédio do Espírito em nome de Jesus Cristo. Tá? É como se Jesus fosse o carimbo da nossa oração. Então por isso que a pastora nos corrigiu, né? Apesar que ainda tem uns ainda que faz isso, né? Às vezes eu esqueço. Um dia desse mesmo eu fiz e eu acabei. Eu disse, meu Deus, não pode fazer. Por isso que a pastora nos corrigiu, porque que a gente orava e no final a gente dizia no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque no caso a gente ora pelo Espírito, a gente ora ao Pai, pelo Espírito e em nome de Jesus. Por isso que as nossas orações têm que ser finalizadas em nome de Jesus e não no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque isso aí é batismo. Batismo não tem nada a ver com oração. Entendeu? Então, há uma ordem das coisas. Entendeu? Lá Mateus 6,6, a Bíblia nos diz o quê? É orar a Jesus ou orar ao Pai? Orar ao Pai. Primeira pessoa da Trindade. Ele é o objetivo da nossa oração. Só que nós só chegamos ao Pai através do Filho. Pelo Espírito. O Espírito é que nos conduz, entendeu? Nos conduz à pessoa do Filho. E o Filho nos leva à pessoa do Pai. Deu para entender isso aqui? Então por isso que a nossa oração tem que ser ao Pai, em nome do Filho, pelo Espírito. Tá? Quando a oração está dentro desses critérios, show de bola. Se a oração não está dentro desses critérios, cai no politeísmo. O politeísmo heresia. Tá? É não entender o Deus que nós servimos. É não entender a manifestação desse Deus que é todo poderoso. Tá? Então, o próprio Deus nos deixou as Escrituras para que possamos entender e compreender esse texto. Eu vou deixar lá no grupo agora um cardzinho. E no próximo domingo nós vamos permanecer em Atos. Esse domingo foi um adendo, porque a gente vai adentrar na manifestação da Trindade em Atos, certo? E era necessário a gente compreender o que é a doutrina antes, para quando chegar no próximo domingo, não ficar perguntando. Então a ideia foi isso. Só que eu vou deixar esse card lá, para que os irmãos analisem os textos que vão formar um demonstrativo da Trindade. Por exemplo, o Pai é onipresente, sim ou não? Sim. Jeremias 23, 24 diz que o Pai é onipresente. Só que em Mateus 28, 20, o Filho é onipresente. Só que ao mesmo passo que o Pai e o Filho são onipresentes, em Salmo 139, verso 7, o Espírito Santo é onipresente. Tá? Próximo atributo, onipotente. Gênesis 17, 1, o Pai é onipotente. Mateus 28, 18, o Filho é onipotente. Lucas 1, 35, o Espírito Santo é onipotente. Tá? Onisciente. 1 Pedro 1, 2, o Pai é onisciente. João 21, 17, o Filho é onisciente. E 1 Coríntios 2, 10, o Espírito Santo é onisciente. Ei, deixa isso aí, vá. Próximo atributo. O Pai é Criador, Gênesis 1, 1. O Filho é Criador, João 1, 3. O Espírito Santo é Criador, Jó 33, 4. Tá? Vamos para o próximo. O Pai é eterno, Romanos 16, 26. O Filho é eterno, Apocalipse 22, 13. E o Espírito Santo também é eterno, Hebreus 9, 14. O Pai é santo, Apocalipse 4, verso 8. Deixa aí. O Filho é santo, Atos 3, 14. E o Espírito É Espírito santo. é? Pronto, acabou por aí. 1 João 2, 20. O Pai, o Filho e o Espírito são santificador. O Pai, o Filho e o Espírito são salvador. Tá? Eu vou deixar esse card para os irmãos observarem. Tá? Os irmãos analisarem esse texto. Vamos nos colocar de pé? Vou só ler aqui o card de novo. Não fechar sempre? Não aceitamos o paganismo. Cala a boca. E encontramos fartamente
no paganismo uma crença em duas ou mais divindades. Por exemplo, Júpiter, o Deus supremo dos romanos, ou o Deus todo-poderoso dos romanos. Mercúrio, a divindade inferior, ou Deus poderoso. Ou para os gregos, Zeus, o Deus todo-poderoso, e Hermes, o Deus apenas poderoso. A crença similar das testemunhas de Jeová é Jeová, o Deus todo-poderoso, e Jesus, o Deus poderoso. Não aceitamos o critério da razão para conceber a divindade, já que Deus não é concebido por meio de um raciocínio humano, nem por uma demonstração matemática. Deus não é fruto da inteligência da carne, ele é Deus de mistérios. Amém. Se o cristianismo fosse alguma coisa que estivéssemos inventando, é óbvio que poderíamos torná-los mais fáceis, mas não conseguimos concorrer em termos de simplicidade com as pessoas que estão inventando religiões. Estamos lidando com fatos. É óbvio que qualquer um pode suplicar as coisas sem precisar levar em conta os fatos. A conclusão é que Deus subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é onipresente, onipotente, onisciente, assim como o Filho e o Espírito Santo é. Amém? Amém. Termino com 1 João capítulo 5, verso 7, que muitos dizem que é uma adição para validar a Trindade, porque existem manuscritos que não contêm esse texto, mas eu vou citá-lo assim mesmo, porque são três os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Glória a Deus. Vamos orar e agradecer. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor amado, Deus santo, fiel e justo, a Ti, ó Pai, a honra, a glória e o louvor. Senhor da glória, por intermédio do Teu Espírito Santo, nós oramos a Ti em nome de Jesus, para Te agradecer, meu Senhor, por esta oportunidade que o Senhor concedeu, meu Pai, às nossas vidas, de estarmos aqui para conhecer, Senhor, um pouco mais da complexidade desta doutrina esta bíblica e revelada através da Tua palavra, por Ti mesmo, ó Deus. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade. Que o Senhor permaneça conosco, meu Pai, esta tarde. O Senhor venha tomar em Tuas mãos, ó Deus santo, fiel e justo, este culto. Que possamos, ó Pai, Te adorar em espírito e em verdade, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, glorificando, exaltando o Teu nome que é santo. Senhor, nos despeça, Pai, nos leve, meu Senhor, debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, meu Deus, aos nossos lares. Permaneça conosco, meu Senhor, nos guarde e nos livre de todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos e pedimos a Ti, ó Deus, glorificando, exaltando e engrandecendo o Teu nome que é poderoso. Meu Deus, fica conosco, em nome de Jesus nós Te pedimos, para a glória do Santo nome de Jesus. E você que feliz. Amém. Para, João. Que a graça do Senhor Jesus, Assim o seja. amor de Deus, Assim seja. as consolações do Espírito Santo, Assim seja. estejam com todos e todos. Digam Amém. 1, 2, 3. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. E pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa. Nossa,